enfim. Tá. Vocês enxergam aí? Tá tudo certo? Sim. Sim. Então tá bom. Queria começar agradecendo ao Alexandre por esse convite. E só me apresentar rapidamente. Então, eu faço atualmente mestrado na UFABC. O meu mestrado ele é na intersecção entre... Eu estou tentando fazer uma ponte, na verdade, entre ensino de filosofia e o caráter intelectual. E eu tenho aí o Arthur como co-orientador. E aí, além disso, eu também trabalho como professora e coordenadora em uma escola da rede privada aqui de São Paulo. Inclusive, foi por isso que eu não pude participar de grande parte do evento. Isso acaba restringindo bastante meus horários, mas eu quero muito ver essas gravações. E eu fiz essa apresentação a partir do que eu tenho desenvolvido na pesquisa de mestrado. Eu achei que seria um bom momento para colocar a ideia em xeque em uma comunidade intelectual mais focada na área da epistemologia das virtudes, porque a minha outra orientação, que é com a Patrícia Velasco da UFABC, é na área da ensino de filosofia e é mais nessa área que eu tenho compartilhado o meu trabalho, então é muito bom poder finalmente estar apresentando e colocando todas essas ideias em xeque aqui com pessoas que estudam a área do caráter intelectual. Então, eu estou mais que aberta a receber comentários, críticas, sugestões. Enfim. Então, basicamente, o que eu estou tentando entender ou defender aqui é que educar para a autonomia intelectual pode corroborar ou possibilitar a efetivação de dois sentidos formativos importantes do ensino de filosofia, conforme ele é situado na educação básica, tá? Então, não estou pensando o ensino de filosofia no nível superior. E esses dois sentidos formativos importantes são a apropriação de conteúdos filosóficos e o desenvolvimento do pensamento crítico. Então, eu vou fazer todo um percurso até... Vamos ver se eu consigo chegar lá para chegar na minha ideia principal. Bom, então, tanto em documentos legais que a gente tem, que são norteadores da educação, né, no nosso país, quanto no dia a dia dos professores, para quem trabalha com educação, a gente tem algumas expressões que elas não são muito precisas e que elas dizem respeito a qual é o objetivo da educação, né, da educação básica, né? Então, por exemplo, a gente comumente ouve dizer que a educação precisa trazer o desenvolvimento humano, que a gente deve educar para a autonomia, que a gente deve educar para a liberdade, mas parece que dentro do mundo educacional a gente não tem muito preciso o que é exatamente que a gente está buscando quando a gente busca, por exemplo, o desenvolvimento humano. E como eu estou trabalhando aqui a autonomia, pouco se sabe também de quais seriam os traços psicológicos, quais seriam os hábitos e as habilidades que distinguem uma pessoa com autonomia. É óbvio que isso é um problema, porque sem um entendimento bem preciso de qual é o nosso objetivo, tanto nós, educadores, quanto os estudantes estão muito sujeitos a errarem esse alvo, né? Então, a gente precisa ter uma visão precisa e consciente do objetivo esperado do processo educacional, para que a gente possa desenvolver recursos coerentes, né, para alcançar esses objetivos. E é sobre toda essa reflexão que, a partir de toda essa reflexão, que o instrumental teórico, né, da epistemologia das virtudes pode trazer vários insights interessantes e várias definições mais precisas, né? Ele pode distinguir o que são traços de caráter, o que são habilidades, o que são emoções e quais delas definem uma pessoa com autonomia, por exemplo. E aí já existe bastante desenvolvimento até de modos de desenvolver virtudes intelectuais na educação básica e na sala de aula. Jason Baird entra como uma referência forte minha aqui. E aí eu elenquei alguns desses modos, não para defender cada um, mas talvez para familiarizar todos com esse tipo de prática, né? E lembrar de que educar para virtudes intelectuais precisa de uma estratégia multifacetada, ela não é meramente disciplinar. Então, embora essa lista não seja exaustiva, ela demonstra algumas estratégias, e ver essas estratégias me faz pensar que é possível a gente educar para virtudes intelectuais.
O Alexandre também, organizador aqui do evento, também defendeu isso muito bem na tese de doutorado dele, por isso que eu também não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas só gostaria de fazer 2 ressalvas que, enquanto educadora, eu percebo, e acho que elas são importantes filosoficamente também. A primeira questão é que a gente não pode esperar que o estudante vá sair, né, lá do ensino médio, etapa final da educação básica, um agente plenamente virtuoso. Muito provavelmente ele não vai sair totalmente autônomo, por exemplo, mas a gente pode ter um impacto significativo na vida intelectual desse estudante quando a gente promove práticas voltadas para o desenvolvimento das virtudes intelectuais. E isso leva à segunda questão, que o próprio Baer coloca, é que virtudes e vícios intelectuais são possuídos em graus, né? Não são uma questão categórica de ter ou não ter. Então, as pessoas podem ser mais ou menos mentalidade aberta ou mentalidade fechada, enfim. Mas, dadas essas 2 ressalvas, o meu interesse não é a inserção das virtudes intelectuais na educação de um modo abrangente, mas sim no ensino de filosofia. Então, agora eu passo a minha apresentação para a parte do ensino de filosofia, que, na verdade, nesse primeiro ano que eu tive de pesquisa, foi a parte que eu mais me aprofundei, mas, devido ao tema desse evento, eu escolhi apresentar isso de modo bem resumido aqui para vocês, simplesmente para poder fazer esse link, né? Então, existe uma discussão forte no campo do ensino de filosofia que gira em torno da questão: qual seria o sentido formativo deste ensino na educação básica? Qual que é o valor da filosofia na educação básica? Para onde esse ensino aponta? E essa discussão ela envolve diversos aspectos conceituais, né? O mais importante deles sendo o que é filosofia, ao qual eu não vou me endereçar aqui nessa apresentação, mas todos esses aspectos conceituais, eles têm consequências pragmáticas, né? Assim como qualquer decisão que a gente toma no campo da educação tem consequências práticas. E aí a gente tem diversos autores que tratam do sentido formativo, esse é um campo bem amplo, né? E que tem diversas fundamentações teóricas também. Então, eu fiz um recorte de 2 principais paradigmas que estão representados atualmente no campo, que seria o ensino de filosofia enquanto apropriação de alguns conteúdos filosóficos, esse tipo de ensino que engloba alguns autores que acusam uma discussão interna do campo de que o ensinar a filosofar se sobrepôs ao ensino do conteúdo, ao ensino dos conceitos filosóficos. Essa discussão ela já está parcialmente superada, parece ter um consenso de que ensinar a filosofar é indissociável dos conceitos filosóficos, mas isso demonstra que a apreensão de conteúdos filosóficos tem sido muito ressaltada por autores no ensino da filosofia. Então, embora a gente queira fugir dessa imagem tradicional de um ensino conteudista, a gente não consegue fugir de ter alguma teoria de filosofia dentro da sala de aula. E o segundo sentido formativo é o desenvolvimento do pensamento crítico. Ele é bem amplo, esse sentido formativo, mas ele é muito presente e ele é, na verdade, o sentido que é atribuído à filosofia nos documentos que a gente tem hoje, que orientam a educação básica no Brasil, incluindo a BNCC. Ele pode ou não estar associado àquele movimento do critical thinking, que talvez vocês conheçam, ou ao ensino da lógica informal, isso vai depender do autor, e ele está associado, num sentido mais amplo, à formação cidadã, que também é um objetivo importante. Bom, e aí, então, é com esses 2 sentidos que eu estou tentando conectar a autonomia intelectual. E essa escolha dessa virtude específica, ela se dá por alguns motivos. O primeiro eu já citei, é que autonomia é um grande clichê assim na educação, de educar para autonomia. Então, eu acho que contribui para esse campo trazer uma definição mais precisa do que autonomia. E a segunda é que eu acho que estou tentando pensar aí que a autonomia pode corroborar especialmente para esses 2 objetivos que eu trouxe aqui. Eu trouxe, então, uma descrição de autonomia intelectual que está no livro Deep in Thought, do Jason Beck, que ele lançou aí no ano passado.
e que ele coloca assim uma espécie de clichê também que a gente tem na definição dessa virtude, que é que pessoas intelectualmente autônomas pensam por si mesmas. Elas fazem seus próprios julgamentos, chegam às próprias conclusões e não confiam na assistência de outros ou confiam pouco e não são demasiadamente influenciadas por o que as outras pessoas pensam ou dizem. Então, eu vou problematizar um pouco essa descrição, porque ela traz duas problemáticas quando a gente aplica ela no campo da educação. O primeiro é que ela parece partir da premissa de que os agentes intelectuais eles são cognitivamente maduros e capazes de fazer os seus próprios julgamentos de modo apropriado. E, obviamente, na educação básica, a gente trabalha com agentes intelectualmente, cognitivamente não plenamente desenvolvidos. Né? E a segunda problemática é que ela ignora a dimensão social do conhecimento, que eu imagino que o Marcelo tenha tratado ontem. Acho que isso lembra um pouco também a questão do individualismo, que a Verônica colocou. E aí a gente tem um paradoxo, né? Porque a gente sabe que no percurso educacional o estudante precisa ser exposto à prática de tomar decisões. E ele precisa ir aprendendo e ganhando ferramentas para a vida adulta em que ele vai tomar decisões, né, constantemente. Mas como a gente pode fazer isso com agentes cognitivamente dependentes? O Sanford Goldberg coloca isso de um modo bem interessante, ele chama isso de de desafio da dependência epistêmica. Então, ele diz que o processo da educação muitas vezes implica que os estudantes eles aceitem as palavras dos seus professores, mas ao mesmo tempo, e de modo sem questionar, né? E ao mesmo tempo, uma boa educação em todos os níveis, ela tem que inculcar, desenvolver a capacidade dos alunos de pensarem por si mesmos. Então, como que a gente pode pensar essas duas coisas em um todo pedagógico coerente? Isso não acontece apenas pensando, ele traz esse paradoxo também para pessoas cognitivamente plenas, maduras, mas eu vou trabalhar aqui só com o escopo da educação, então estou pensando no agente cognitivo imaturo. Mas a gente só tem esse paradoxo quando a gente pensa autonomia intelectual de um ponto de vista individualista, pensando como pensar e tomar decisões de modo independente, como self-reliance. Self-reliance que é difícil traduzir porque é mais do que autoconfiança, né? Mas é uma dependência apenas em si mesmo. E se a gente associa a autonomia a self-reliance na educação, a gente está fadado a criar o caos e tenta educar para a autonomia nesse sentido, porque os estudantes simplesmente não têm a cognição desenvolvida e eles vão, muito provavelmente, formar crenças erradas. E aí, então, a gente precisa repensar essa definição. O Roberts e Wood trazem uma descrição interessante em que eu estou tentando trabalhar e talvez deixar ela mais definidinha, de que a autonomia é a competência para resistir a heterorreguladores impróprios. Então, eles fazem uma distinção entre uma autorregulação adequada e uma autorregulação isolada. A autorregulação isolada seria nesse sentido de você se autorregular sem ter auxílio ou ajuda de outro. E a oposição aqui é uma autorregulação apropriada, e aí eu vou tentar explicar um pouquinho o que eu estou considerando como autorregulação apropriada. Isso faz bastante sentido quando a gente pensa no mundo educacional, porque quando a gente pensa em autorregulação ou heterorregulação, a gente pode chegar em situações absurdas de um indivíduo que simplesmente se autorregula, só sem a ajuda de outros, e o indivíduo que só se regula com a ajuda de outros. Eu trouxe alguns exemplos aqui para ilustrar, que são estudantes meus, inclusive, eu só mudei os nomes deles para não expor, e espero que vocês consigam entender um pouquinho de como isso é na prática. Então, o primeiro estudante é o Lucas, ele é um estudante extremamente dedicado, na verdade, todos esses três são muito preocupados em cumprir todas as tarefas e aprender. Então, eu entendo que eles têm uma responsabilidade epistêmica forte aqui, porque eles conseguem entender a importância do conhecimento e do aprendizado na escola.
mas o Lucas, ele não consegue realizar nenhuma pesquisa sozinho, ele tem dificuldade de linkar conhecimentos novos a conhecimentos prévios. Então, eu criei um caso aqui. Se ele, por exemplo, visse no TikTok ou em alguma rede social que a Revolução Francesa aconteceu em 1889, ou ele confiaria nisso sem pensar, ou ele suspenderia o juízo, não sei, ou ele procuraria ajuda provavelmente de um modo inapropriado, então provavelmente indo em fontes não confiáveis, falando com pessoas que não entendam do assunto. Do outro lado, então ele seria um indivíduo, nesse caso, com uma autorregulação inapropriada. E, por outro lado, a gente tem a Júlia, que também é uma estudante com as mesmas características que o Lucas, mas que já consegue ter heterorregulações mais apropriadas. Por quê? Não, perdão, eu falei Júlia, mas é Carol que eu quis dizer. Então, a Carol, se ela visse essa frase na internet, por exemplo, eu suponho, né, esse caso real não aconteceu, mas eu estou descrevendo estudantes reais, né, que ela ficaria em dúvida de um modo saudável. Ela provavelmente saberia que a gente aprendeu sobre a Revolução Francesa no trimestre passado, e aí ela poderia até checar no caderno dela se de fato aconteceu em 1889. E aí ela veria que não, né? Aconteceu em 1789. E aí ela formaria uma crença verdadeira. E aí eu tenho, por outro lado, a Júlia, que provavelmente confiaria totalmente na memória dela, e se a memória dela dissesse que a Revolução Francesa foi em 1889, ela formaria uma crença falsa. Então, é uma estudante que recusa totalmente a heterorregulação. Bom, esses são dois extremos, então, e a gente tem a Carol ali no meio que não se regula total, não pensa por si própria, né? Não se regula sozinha, mas ela consegue filtrar heterorreguladores próprios. E aí isso leva à ideia de que a autonomia ela incorpora elementos da heteronomia. E não a heteronomia como um vício, né? Mas como esse fenômeno de ter heterorreguladores, de ser regulado por outros. Então, cabe agora a gente distinguir o que seriam esses heterorreguladores impróprios ou próprios. O Robert e Wood, eles trazem alguns critérios, eu selecionei apenas 3 que seriam mais relevantes no contexto educacional. O primeiro critério seria a consciência, que, segundo o Robert Wood, o nosso conhecimento ele é aprimorado na medida em que a gente tem consciência do quanto nossa vida intelectual é ou está sendo regulada por outros. Então, desse modo, você é menos autônomo se você se recusa a reconhecer sua heterorregulação. Então, a consciência ela seria o primeiro requisito para que alguém possa ser apropriadamente regulado por outra pessoa. Os segundos que eu vou agora entrar mais a fundo são o domínio do campo do conhecimento e o pensamento crítico. Então, quando a gente fala de expertise ou domínio do campo para o desenvolvimento da autonomia, eu quero dizer que a gente ganha autonomia conforme a gente cresce em conhecimento sobre um determinado campo. E aí a gente pode navegar por esse campo com cada vez menos necessidade de orientação externa. Então, a gente vai entendendo o que já foi dito, o que precisa ser dito ainda e como fazer novas descobertas nesse campo. Mas, mesmo quando somos especialistas, né, eu acho que quem aqui tem um percurso acadêmico mais avançado pode dizer, eventualmente a gente precisa de ajuda. Então, a autonomia envolve também saber quando pedir ajuda, que tipo de ajuda pedir e ser humilde para pedir ajuda. A Verônica trouxe um exemplo de medicina, né? E eu achei interessante porque eu também pensei em médicos que teriam uma autonomia intelectual de modo a não reconhecer que eles precisam de auxílio de outros. Então, um médico urologista, por exemplo, ele deve saber quais são as principais causas, por exemplo, de formação de cálculos renais e quais exames solicitar. Mas ele também deve saber quando essa pesquisa de um paciente que ele está fazendo precisa do auxílio, por exemplo, de um nefrologista. Então, a autonomia, nesse sentido, ela vem com uma expertise, e não só uma expertise no sentido de conhecimento proposicional, mas
uma expertise no sentido de um entendimento, né? Um entendimento das diferentes áreas do conhecimento e da sua área específica de expertise. Como filósofa, por exemplo, eu posso simplesmente confiar, sem saber muito de biologia, que as baleias são vivíparas, porque senão é o meu campo de expertise. Mas se eu sou uma zoóloga marinha e simplesmente confio que as baleias são vivíparas, então vai me faltar autonomia intelectual, assim como no exemplo do médico. Então, ninguém é igualmente autônomo em todas as áreas do conhecimento, né? E isso acho que é até fácil da gente entender quando a gente trabalha autonomia intelectual em um contexto de especialização, né? Em contexto de maturidade. Mas o que a gente pode esperar de autonomia intelectual de um estudante da educação básica, que não vai se formar especialista em geografia, em biologia, em filosofia? E é muito interessante pensar isso, porque a partir do 6º ano na educação básica, aqueles anos finais lá do Fundamental 2, a rotina do estudante ela muda. Então, antes, o estudante ele estava acostumado a ter um único professor com quem ele desenvolvia várias habilidades. E agora, a partir do 6º ano, ele depende de vários professores e cada um é especialista em sua área do conhecimento. E o estudante deve entrar em contato com cada uma delas cada vez de modo mais aprofundado. Mas, como eu falei, a gente sabe que ele não vai se tornar um especialista em nenhuma dessas áreas. Mas, talvez, o que eu estou pensando aqui é que a gente pode esperar que ele vai terminar o percurso escolar, ao menos familiarizado com o que já foi dito e o que se precisa descobrir dentro desses campos. E, além disso, que ele possa, ao terminar o percurso escolar, saber buscar fontes apropriadas conforme seja necessário ele se aprofundar em cada uma dessas áreas ao longo da vida, especialmente se a gente considera o mundo informacional que a gente vive. E aí, só para exemplificar, né, segundo Robert E. Wood, essa autonomia ela é representada pelo aluno pesquisador que é capaz de trabalhar por conta própria. Só que esse trabalhar por conta própria envolve uma dependência sábia, uma vontade, uma capacidade de explorar a inteligência e o conhecimento dos outros conforme necessário. Então, talvez seja isso que a gente pode esperar de um estudante quando ele termina o percurso escolar. Então, tem uma forte conexão entre a autonomia intelectual e o conteúdo escolar mesmo. Mas ela não se refere só ao conhecimento proposicional, ela se refere a um tipo de sabedoria sobre o conhecimento, né? Uma compreensão profunda de cada campo e que integre os campos da aprendizagem. E aí, voltando lá à questão do ensino de filosofia, é justamente esse tipo de sabedoria que o conteúdo filosófico pode trazer. Então, a filosofia, claro, em especial a epistemologia, mas várias áreas da filosofia, ela pode trazer para o estudante uma visão do todo, né? Essa visão fundamental do conhecimento, e ela pode ter esse caráter transdisciplinar. Não significa reduzir a filosofia ao caráter transdisciplinar dela, mas significa utilizar ela como um instrumento para que o estudante possa construir um todo coerente de conhecimento ao final do percurso escolar. Então, ela vai prover essa rede de significados, né? A gente pode fazer filosofia da ciência, da história, da matemática, e assim, quando a gente trabalha conteúdos filosóficos no ensino de filosofia, a gente pode criar condições para que o estudante conecte os diferentes conhecimentos que ele tem acesso. E aí, isso entra também muito na literatura sobre a virtude do testemunho, que eu também estou pensando em como traduzir ela, que é a testimonial virtue, e que o próprio Code fala que o domínio desse assunto consiste muito mais em uma posse de crenças verdadeiras, muito menos, na verdade, em uma posse de crenças verdadeiras na área, mas está ligado a um cultivo de insight pelo qual Platão estava interessado. E ele cita Platão de um modo bem interessante, porque ele faz referência aos diálogos socráticos, né, em que o Sócrates vai perguntando para os debatedores se ele sabe o real significado das coisas. Enfim, assim, educar para a autonomia intelectual pode contribuir para aquele sentido formativo do ensino de filosofia que diz respeito à apreensão de conteúdos filosóficos. Porque conhecer os problemas da filosofia,
conhecer a sua história, as suas principais proposições, independente do eixo que você vai seguir, pode trazer ao estudante essa integração entre os campos do conhecimento e facilitar, então, essa visão do todo pedagógico que ele está vivendo no percurso escolar. Mas o conhecimento filosófico, não só o conhecimento filosófico, mas o conhecimento proposicional não são suficientes. Então, o estudante precisa mobilizar algumas outras habilidades, e o pensamento crítico seria uma delas. E que ele deve ser praticado e ensinado desde, assim, dos primeiros contatos do estudante com o mundo do conhecimento, porque pensar de modo autônomo, ou seja, segundo aquela descrição que eu falei lá atrás, resistir a heterorreguladores impróprios, exige o treino de um certo processo de verificação. Exige que ele entenda critérios de verificação, mas que ele exercite esses critérios. E isso está fortemente ligado a habilidades relacionadas ao pensamento crítico. E o pensamento crítico também é uma vertente forte no ensino de filosofia, né, como eu já falei. Eu trouxe aí uma citação da Patrícia Velasco, que, além de ser a minha orientadora, mas ela trabalha a relação entre argumentação, pensamento crítico e ensino de filosofia, e ela ressalta que a competência argumentativa desenvolvida nas áreas de filosofia, embora ela não seja suficiente, ela é imprescindível à elaboração e ao aperfeiçoamento da capacidade de pensar com criticidade, né, de examinar relacionamentos racionalmente, sem preconceitos ou pré-julgamentos, avaliar cuidadosamente valores e ideias, enfim, julgar e deliberar. Então, e a filosofia trabalha muito com argumentação e pode desenvolver essa habilidade que o estudante, então, vai poder aplicar nos diferentes campos do conhecimento, desenvolvendo sua autonomia neles. Como eu estou de tempo, eu ainda tenho mais, acho que uns 10 minutos, né? Você tem mais uns 20, eu acho, 20 minutos. Ah, tá bom, mas eu tô acabando, tá tranquilo. E eu acabei de ver que eu acho que eu tô compartilhando a guia errada com vocês. Que vocês estão vendo todas as minhas anotações? Não, foi só agora. Agora. Mudou. Só agora. Deixa eu ver se eu... Agora vocês estão vendo certo? Agora sim. Desculpa, gente. Só um segundo. Na verdade, eu não sei o que aconteceu aqui. Continua certo para vocês, né? Sim. Então foi só porque eu mudei de tela. Tá. Bom, resumindo o meu ponto, então, a ideia inicial que eu propus é que a educação para a autonomia intelectual pode corroborar para a efetivação dos sentidos formativos do ensino de filosofia, que seriam a apropriação de conteúdos filosóficos e o desenvolvimento do pensamento crítico. Então, se a autonomia intelectual ela é a habilidade de resistir a heterorreguladores impróprios, então ela está relacionada a algumas atividades ou estados mentais que eu citei aqui. O primeiro seria o estado mental de que é esse entendimento ou insight básico dos campos do conhecimento, né, em um sentido mais abrangente, essa sabedoria sobre o conhecimento. Isso é algo que a filosofia pode trazer através da apreensão de alguns conteúdos filosóficos, e a habilidade de verificação, que pode vir também, ou pensamento crítico, que pode vir também através da competência argumentativa da filosofia. E isso está conectado, então, com os conteúdos filosóficos e o desenvolvimento do pensamento crítico. E aí eu concluo que educar para a autonomia intelectual inclui, não se encerra nisso, claro, mas inclui aprender conteúdos filosóficos e desenvolver o pensamento crítico, de modo que esses sentidos formativos eles são instanciados ou eles são corroborados quando o professor educa para a autonomia intelectual. Então, educar para a autonomia intelectual pode ser um instrumento interessante para professores de filosofia. E quando o professor de filosofia, então, educa para a autonomia intelectual, ele pode estar seguro que ele não vai negligenciar esses objetivos tão importantes no campo, e ele pode aproveitar o arcabouço teórico e prático da educação para o caráter intelectual na sua prática docente. E eu trouxe aqui um exemplo também
para finalizar, de como isso pode acontecer na realidade, né? Então, eu não sei se todos aqui conhecem o Project Zero, que é um projeto da Universidade de Harvard, e eles sistematizaram algo que é muito comum na educação, agora entrando um pouquinho mais no Brasil, mas já é bem comum na educação norte-americana, que são as rotinas de pensamento, e algumas rotinas de pensamento podem ser bem úteis para promover práticas ligadas às virtudes intelectuais. Então, eu trouxe uma atividade que eu fiz com os meus estudantes e que ela parte de várias práticas que estão ligadas à educação para a virtude intelectual. Então, primeiro, eu apresentei com eles e discuti a ideia de autonomia intelectual. Os estudantes da minha escola, como na minha escola é um clichê falar de autonomia, então eles já estavam bem familiarizados com esse pensamento e com esse tipo de conceito. E a gente ressaltou juntos o quanto educar para a autonomia intelectual envolve fazer conexões e aprimorar suas ideias a partir de novas informações. Em seguida, a gente fez lá rapidamente uma autoavaliação sobre se eles consideram uma pessoa com autonomia intelectual, e vários colocaram que não, inclusive foi bem interessante, eles foram bem honestos na autoavaliação que eles fizeram. E aí eu propus o seguinte exercício, que é baseado nessa rotina de pensamento, que são the 4 Cs, e aí eu traduzi para o português e acabou virando isso aqui, se é o quadrado, é o quadrado, que é sobre conceitos e conexões, desafios e descobertas. Então, nós lemos juntos essa citação sobre o que é filosofia, e isso pode ser aplicado assim com as mais diversas citações, com os mais diversos campos do conhecimento também, inclusive. E aí, a partir dessa citação e da sua questão principal, eles pensaram, então, em conceitos, pensando quais eram os conceitos, os temas e as ideias citadas nessa referência, quais e conexões, então, tentando conectar essas ideias com algum conhecimento prévio que eles tinham. Será que eles lembraram de alguma conversa no corredor que eles tiveram comigo? Será que eles lembraram de alguma aula de história ou de alguma aula de sociologia? E então, para fazer as conexões, depois pensar os desafios, né? Qual a parte mais desafiadora de compreender essa citação e por quê? E depois as descobertas. Então, o que você descobriu de novo por isso? E assim a gente construiu o aprendizado, e eu utilizei para isso voltando lá nos primeiros slides, aqueles princípios de educação para autonomia intelectual que o Jason Behr coloca. Então, aqui, usando a segunda estratégia, que é a instrução direta. Então, apresentar para os estudantes de fato o que são as virtudes, e a autorreflexão e autoavaliação, e fazer uma conexão explícita entre as virtudes e a atividade que está sendo proposta e o conteúdo que está sendo proposto, e integrar isso na avaliação. E a quinta estratégia, que é a que eu considero mais importante, que é trazer oportunidades para que os estudantes pratiquem a virtude em questão. Então, a ideia aqui é simplesmente propor uma prática, e na verdade tem várias, né, como essa, que partem dos desenvolvimentos que a gente tem da aplicação da epistemologia das virtudes para a educação. A ideia é trazer uma prática que possa tornar mais palpável um pouquinho tudo que eu falei. E só para retomar o ponto, então, através dessa prática, eu busquei explicar como trabalhar algum conteúdo filosófico, né? Eu trouxe essa questão do que é filosofia, mas também foi porque era uma atividade que eu já fiz, e trabalhar junto com ela habilidades relacionadas ao pensamento crítico pode corroborar para o desenvolvimento da autonomia intelectual, tendo, claro, aquelas ressalvas de que o estudante, né, não vai sair nem do percurso escolar e nem dessa atividade plenamente com autonomia intelectual plenamente desenvolvida, mas pensando que isso pode ser uma contribuição interessante para professores de filosofia que buscam aprimorar sua prática e fundamentar sua prática através da própria filosofia, né? Então, acho que eu finalizei a apresentação. Gostaria de ouvir vocês. Acho que foi mais curtinho. Então é isso.